Opa, gente, aqui é o Matheus, né? E hoje estamos para mais um vídeo, né? Mais um react aqui do nosso canal, o Teu Eterno. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao famoso youtuber católico, Lucas Lancaster, que teceu alguns comentários acerca do calvinismo, né? No canal dele, né? Onde ele disse, né, que o Deus calvinista é terrível, né, que é mal, que predestina, e que isso, e que aquilo, né, e pior é até os comentários, né, que você vê aqui no vídeo dele, né, onde se fala, né, que se o Deus calvinista for verdade, leva ao ateísmo, que é pior que o ateísmo, enfim, né, e hoje aqui, tá, eu vou estar fazendo o react do vídeo dele, e vou estar tecendo aqui alguns comentários sobre o que ele falou, tá, vamos ao vídeo. Condenado ao inferno, e isso simplesmente porque Deus quer te condenar e que te criou para te condenar. Pois para João Calvino, antes de criar cada homem, Deus já o predestinou para o céu ou para o inferno. Aqui nós não estamos falando simplesmente de que Deus conhece antecipadamente o nosso destino eterno, que ele sabe quem será salvo. Não. Estamos falando de uma doutrina em que Deus ordena uns para a vida eterna e outros para a condenação perpétua. No vídeo de hoje, eu quero mostrar a você como Calvino chegou a essa doutrina, o que ela significa de fato e por que ela conduz a uma das concepções mais terríveis de Deus. Calvino não começou do nada, a sua doutrina ela se Você vê, né? Ele já começa botando espanto, não. É uma doutrina terrível que antes do homem nascer, primeiro, Efésios 1, 4, 5, tá, Lancaster? Né? Que Deus elegeu pessoas segundo o beneplácito da sua vontade, tá bom? Não é pela presciência, por achar, por ver algo de bom no homem, por olhar no futuro e ver que o homem fosse tomar a decisão de crer, não. Tá? É segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a vontade soberana de Deus, é que ele elegeu alguns para salvação e por tabela, né, elegeu alguns para perdição, tá bom? Isso aí é interpretação bíblica e questão de lógica, tá? Wrong number! Eles que vieram antes dele, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Butzer. Calvino se trata de um pseudo-reformador de segunda geração. Ele recolheu elementos importantes dessas diferentes correntes anteriores a ele, e a partir dessas doutrinas, ele desenvolveu um sistema próprio. O ponto de partida de Calvino é, como para Lutero, a sola. Só aproveitando aqui, né? Pois é, né? E Calvino, né? Como ele diz, segundo todo bom herege, todo bom, né? Cismático, obviamente que ele não poderia, né? Ter criado um grupo, né? Ele partiu do problemático Lutero, né? Que segundo a beata dele lá, foi visto no tal inferno de fogo lá, né? Tomando martelada de prego na cabeça, né, e sentindo dor. Assim, eu queria saber, né, como é possível uma alma desencarnada tomar martelada de prego, né? Mas enfim, né, ironias à parte, vamos prosseguir aqui. A escritura, somente a escritura, só ela deve ser escutada como palavra de Deus. Todo o restante deve ser rejeitado, deve ser considerado mero mandamento de homens. Essa ideia, claro, existe em outros pseudo-reformadores, como eu falei, Lutero e todos os demais, mas em Calvino, a sola escritura, ela assume uma força excepcional. Tudo deve se apagar diante da escritura. Mas surge imediatamente um problema. Como nós sabemos que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, isso é um dos dramas intrínsecos ao protestantismo. Para o católico, existe a autoridade da igreja, existe o seu magistério. Santo Agostinho, que era católico, dizia: eu não acreditaria no evangelho se a isso não me conduzisse a autoridade da igreja católica. Calvino não, Calvino rejeita essa garantia. Para ele é a consciência do homem, iluminada pelo Espírito Santo, que reconhece a palavra e descobre o sentido verdadeiro dela. A Bíblia, portanto... Vamos lá, primeiro, vamos tecer alguns comentários sobre o que ele falou aqui. Ele falou que, né, basicamente, ele diz do sola escritura, que de fato é o princípio de todo protestante, né, e que
E aí ele faz a pergunta que todo católico faz, né? Se só a Bíblia é verdadeira, quem deu a Bíblia, né? E como saber que ela é verdadeira? Aí ele fala que o católico tem um tal magistério, né? E que, obviamente, né, não explícita, mas implicitamente ele está dizendo por tabela que esse magistério também tem autoridade, né, ao lado da escritura, né? Uma posição típica do catolicismo romano. Pois muito bem, seu Lucas Lancaster, né? Como que a gente sabe que a Bíblia é verdadeira, né? Primeiro, na própria Bíblia, o apóstolo Pedro, ele diz que o apóstolo Paulo, né, escrevia palavras de difícil interpretação. E, obviamente, para Pedro falar isso, é porque ele reconhecia os escritos de Paulo como escritura. Ou seja, não precisou do magistério, da Santa Una Madre Igreja para dar a Bíblia, não. Os próprios cristãos iluminados pelo Espírito Santo, né, já sabiam qual eram as cartas verdadeiras e quais não eram, né? E isso, tá? A gente tem a base em João capítulo 16, quando Jesus fala que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, vos guiará por toda a verdade. Né? Então, note, é o Espírito Santo, o Lancaster. Né? É a ação imanente do Criador na sua igreja, nos crentes, é que guia eles para a verdade. A gente não precisa de um magistério para nos dizer o que é certo e errado, não. Tá? A gente precisa das escrituras. Tanto que os bereanos, em Atos 17:11, eles julgavam se o que o apóstolo Paulo pregava era correto ou não, com base nas escrituras, e não com base na tradição, muito menos no magistério. Tá bom? E 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é, assim, é o checkmate, né? Do catolicismo, né? E de todo aquele que coloca uma fonte de revelação além da Bíblia. Que as escrituras, né, são inspiradas por Deus e aptas para ensino para toda boa obra, né? Então note, as escrituras é que são inspiradas. Não o magistério, muito menos o suposto Papa. Tá bom? E aliás, que ironia, né? O Papa, segundo eles, não conseguindo, né? Tendo dificuldade de interpretar as cartas de Paulo. Que maravilha, né? O homem infalível em doutrina tendo dificuldade, né? Essa daí é o castelo de cartas aí do catolicismo romano. Né? Pois muito bem. Como o vídeo dele é muito longo, e eu não pretendo também me estender, que também ninguém merece, né? Reagir 15, 20 minutos de perturbado desse aqui, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, eu vou dar uma adiantada no vídeo dele aqui, que toda a argumentação do Lancaster, assim, é a mesma ladainha de sempre, tá? Falar que o Deus calvinista é injusto e que é cruel, como é que pode em Deus e amor predestinar? É a mesma ladainha de sempre, tá? Todo não calvinista, quando ele for argumentar, a argumentação dele vai se basear nisso, tá? Então vamos dar uma seguida, dar uma adiantada aqui, porque ele vai passar o resto do vídeo inteiro falando isso, tá? De modo que, para sermos tomados por justos por Deus, não é necessário, ou mesmo não é possível, uma regeneração interna, mas simplesmente um decreto, pelo qual Deus declara aquele que em si mesmo é injusto como justo. Logo, justificar não quer dizer outra coisa senão absolver do castigo o que fora feito réu. Como se sua inocência tivesse sido provada. Vejam só, como se sua inocência tivesse sido provada. Assim, uma vez que Deus nos justifica pela intercessão de Cristo, absolve-nos não propriamente porque nossa inocência foi provada, mas pela imputação da justiça. De forma que somos reputados justos em Cristo, mas em nós mesmos não o somos. Mas vocês podem dizer, essa é a doutrina luterana? Ela não se distingue essencialmente da de Calvino, mas existe uma diferença entre Lutero e Calvino. Lutero chegou a essa conclusão. Ele fez um comentário acerca do sola fide, né? Que é para tentar negar que o homem é justificado apenas pela fé, né? Só que tem um problema, o seu Lancaster, né? Romanos, né, 3:28 diz o seguinte: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei.
né? Como que ele continua aqui no capítulo 4, né, de Romanos, né? Que é a bomba atômica, né, do catolicismo também, né? Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que ele conseguiu? Porque se foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois a Escritura, porque o que diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Tá bom? Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ó, que maravilha! O apóstolo Paulo, né, apoia o solavide protestante do malvado Lutero e do ditador Calvino. Que maravilha, seu Lancaster! Que maravilha! Esse Abraão, ele foi justificado pela fé, ele tem do que se gloriar, o que é uma consequência lógica de todo aquele que nega a salvação monergista. Acaba que o homem ele tem do que se gloriar, né? Por quê? Se o homem precisa fazer obras de caridade, usar o suposto livre-arbítrio para querer perseverar até o fim, para não perder a salvação, né? Se ele precisa fazer toda essa ritualística aí, né? Toda esse, como é que eu vou dizer, como é que eu vou me expressar? Toda essa coisa que os católicos fazem de subir, de rezar, de se confessar, né? Se a justificação, ela não é um ato, tá? Um ato jurídico, onde o homem, quando ele crê, ele é declarado justo. Mas se ele precisa, quais obras complementar essa justificação, acaba que o homem, ele acaba tendo do que se gloriar, tá bom? E se é por obras, a graça já não é graça. Romanos 11, 5 a 6, né? E, óbvio, e Gálatas 2,16, né? Que diz que o homem ele é justificado pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Mas aí ele pode falar, não, mas aí está falando da lei de Moisés, não está falando não está falando das obras que o crente tem que fazer. Não, negativo. O ensino do apóstolo Paulo é claro, né? Toda obra que o homem tem que fazer para ser declarado justo diante de Deus, por tabela, né, acaba fazendo com que ele tenha algo do que se gloriar perante Deus e acaba sendo e gerando, né, também por tabela, uma salvação por obras. A confusão de fé e obras não é antiga no debate cristão. Essa argumentação que o Lancaster está falando aqui é bem antiga, né? É uma confusão que é feita há muito tempo. O seu Lancaster, a Bíblia fala, como eu já mostrei mais um texto aqui, com todas as letras da justificação pela fé, né? E para rebater isso, tá? Ele não chega a citar esse texto nesse vídeo, eles gostam de usar Tiago 2,24, né? Que eu faço até questão de ler aqui, né? Tiago 2,24. Cadê? Vamos ler. Tiago 2,24, que diz assim, né? Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Os católicos, né, e os sineristas adoram esse versículo aqui para negar todos os versos de justificação pela fé que eu mencionei aqui, né? Só que estes ignoram o contexto, né, do que Tiago estava tratando e do que Paulo estava tratando. Ora, Paulo estava tratando com legalistas, com pessoas que estavam pregando abertamente uma justificação pelas obras. No caso, pela lei de Moisés, pela circuncisão, certo? E pela a observância, né, da dieta alimentar judaica. Tá bom? E Tiago, lendo a carta dele, você vê que existia um problema comportamental muito forte. Tá? E por causa disso ele fala isso aqui, né? Não negando que a salvação seja pela fé somente, mas afirmando o seguinte: olha, a fé verdadeira produz frutos, ou seja, a santificação é uma consequência da fé e da regeneração, tá bom? E da salvação, e não a causa delas, certo? E esse que é o problema dos católicos e é o problema dos sinergistas, que é confundir santificação com justificação, né? Aí acaba que bota um peso no homem na qual ele nunca vai conseguir cumprir,
né? O homem nunca vai conseguir salvar por si mesmo, não vai conseguir salvar-se a si mesmo, e as pessoas acabam frustradas, né? E esse daí que é o problema, né? Dessa teologia sinergista. E é por isso que tem tanta gente frustrada e tanta gente aí, né, perturbada, achando que vai pro inferno e coisa e tal. Por causa de teologias como essa, tá? Mas vamos continuar aqui, né? Que ele vai falar, né? Agora mais aqui pro final ele vai falar acerca da predestinação, né? Porque, segundo ele, se eu tenho fé, eu posso interpretar essa fé como sinal de que eu fui escolhido. Para muitos, portanto, esse sistema produz segurança absoluta. Para outros, um horizonte fechado. Mas a consequência mais perturbadora aparece quando nós nos perguntamos, e o mal? De onde vem o mal dentro desse sistema? Calvino, ele responde inserindo até mesmo o mal no plano de Deus. Vamos lá. Primeiro ele fala, né, acerca da predestinação, né? E fala que para alguns isso dá uma segurança, né? E para outros, né, ele vai dizer que gera um medo. Pois muito bem, e que os selinhos, pois muito bem, o seu Lucas Lancaster, né? A eleição é para gerar segurança mesmo. É para gerar segurança mesmo, né? Porque se a pessoa de fato creu, se a pessoa tem uma vida nova, isso testifica que ela é eleita, porque a verdadeira fé, como acabei de demonstrar aqui, né, dá bons frutos, né? É a prova da eleição, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, tá? É só você ler aí, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 4 em diante, você vai ver. O apóstolo Paulo vai descrever que a prova da eleição daqueles irmãos era o bom testemunho deles, né? E isso é para dar segurança mesmo, tá bom? Isso é para dar segurança mesmo. Agora, ele vai entrar na questão do mal, né? Que até o mal, ele está dentro da predestinação, né? Aí ele, assim, ele pega a doutrina, porque o que acontece? Ele pega a doutrina da predestinação e ele comenta da salvação, comenta acerca do mal, sobre todos os assuntos. Então, assim, eu só vou fazer um resumo final aqui, tá? Acerca do mal. Pois muito bem, o seu Lancaster, você fala, né, que Deus, assim, a argumentação dele, tá? É mais uma vez, é que Deus não pode decretar o mal e pessoas ao céu e à salvação, porque senão Deus é horrível, é monstruoso. E essa é a linha de comentário, se você for pegar aqui, né? Pois muito bem. O mal, ele tem que ter uma fonte, tá bom? E assim, o cristianismo, ele não é uma religião dualista, tá bom? Seu Lancaster, só relembrando, tá? O mal, ele tem que ter uma única fonte, porque se o mal tem uma fonte primária além de Deus, isso é dualismo, tá bom? E dualismo não é nem cristianismo, isso é zoroastrismo. Que você vai ter um Deus do bem e um Deus do mal que ficam quebrando o pau um com o outro, tá bom? Então, assim, no cristianismo, na teologia judaico-cristã, pelo menos na saudável, né, na sólida, o mal, tanto o bem quanto o mal, ele tem uma fonte, ele tem como fonte primária Deus, que é o que está em Isaías 45:7. Eu faço bem, eu faço mal. Eu crio bem e crio mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas, né? Só que, qual que é o problema, né, que a gente tem em algumas traduções? É porque a palavra hebraica para mal é ra, tá? E essa palavrinha hebraica ra significa malignidade mesmo. É aquilo que é mal, é aquilo que é ruim. Tanto que é a mesma palavra que aparece quando Deus fala em Gênesis 8:21, que é a natureza do homem amar, né? Essa mesma palavrinha ra aparece no livro de Jó, onde após ele acontecer toda a desgraça na vida dele, né, operada por Satanás, pela permissão e decreto divino, ele fala, né, que se ele receber o bem de Deus, ele receberia também o mal. E qual que é a palavra hebraica para mal? Perdão, é ra. Ou seja, malignidade mesmo. E qual que é o oposto de malignidade? É aquilo que é bom. Ou seja, Deus, ele é autor tanto do bem quanto do mal. O diabo, fazendo toda a maldade que faz,
Quem lê o livro de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2, vai ver que Satanás compareceu a Deus, né? E Deus permitiu Satanás fazer, né, toda a desgraça na vida de Jó, exceto tirar sua vida, e assim foi feito. Né? Jó ficou doente, perdeu os filhos, perdeu os bens, mas não perdeu a vida. Olha que maravilha, Lancaster. Deus usando a malignidade do diabo para poder provar para Satanás que Jó era um adorador íntegro e verdadeiro e não interesseiro. Olha que maravilha, Deus usando o mal. Como dizia o malvado Lutero, né? O diabo é o diabo de Deus. Entende? Outros textos, como eu já comentei, né, em vídeos anteriores, Salmo 139:16, Davi falando que Deus decretou os dias da vida dele, sem nenhum deles ainda existir, e Davi cometeu erros, né? Efésios 1:11, né, fala que Deus decretou as coisas, né, segundo o beneplácito, né, da sua vontade, tá bom? Então a gente vê Deus decretando ativamente todas as coisas e responsabilizando o homem por isso, né? Então, assim, a predestinação, tanto da história humana como da salvação, tá, e perdição, é bíblica. Romanos 9. Né? Deus, da mesma massa, ele faz um vaso para honra e outro para desonra. Note, Lancaster, a oração está na voz ativa. E uma vez que está na voz ativa, o sujeito, que é Deus, ele pratica a ação. Tá bom? E que ação é essa? De uma mesma massa, que é o quê? Os seres humanos. Fazer um vaso para a honra, ou seja, predestinar pessoas à salvação, e para a desonra, ou seja, predestinar pessoas à condenação eterna. Tá bom? Ou seja, o sujeito, né, que é Deus, tá, ativamente pratica as duas ações. Né? Eleger a salvação e eleger a perdição. E quem acha ruim com isso é que discute com Deus, né? Porque o apóstolo Paulo, ele já sabia, né, que poderia ter esse tipo de questionamento. Aí ele fala, de que se queixa o homem ainda, Romanos 9:19, de que se queixa, Romanos 9:19-20, né? De que se queixa o homem ainda, né? Quem resistiu sua vontade, né? Ele é Deus e faz o que ele quer. Ou seja, a própria resposta de Paulo é, Deus, faz o que ele quer, e ponto final, e ninguém tem o direito de questioná-lo. Se essa é a resposta de Paulo, o que você espera de mim? Né? Enfim. Vamos só terminar aqui, tá? Inteiro e um sistema capaz de mudar completamente a nossa compreensão de quem é Deus, do que é o homem, o que é a liberdade, o que é pecado, o que é a justificação, o que significa ser salvo. A doutrina calvinista da predestinação é tão terrível justamente porque mexe com tudo isso ao mesmo tempo. Ela transforma a eternidade numa decisão já tomada, antes mesmo do nascimento do homem, nega qualquer tipo de liberdade, transforma o mal em algo que entra no próprio decreto divino. E perceber a gravidade de uma doutrina como essa exige conhecer não apenas Calvino, mas o conjunto das grandes controvérsias que atravessaram a história da igreja. Porque a doutrina calvinista, ela não surgiu num vazio. Ela faz parte de uma longa história de debates sobre graça, sobre liberdade, sobre pecado, sobre salvação, sobre igreja, sobre autoridade. E é justamente essa história difícil, mas importante, que nós estudamos na escola de história da igreja. Se você... Mas bem, né? Aí aqui na parte final, ele vai falar que a doutrina calvinista muda. Realmente, o Lancaster muda mesmo. Sabe por quê? Mostra o homem que ele não é nada. Que ele é um reles, um pecador que e realmente, né, merece a condenação mesmo, né? E que ele só é salvo não porque ele seja mais nem menos que ninguém, mas porque Deus amou tanto, mas tanto, tá? Que o escolheu para salvação, pegou o seu bem mais precioso, que é o seu filho, mandou, tá, o seu filho para essa terra, assumir carne humana, né, assumir forma humana e ir lá morrer na cruz para salvar um pecador tão miserável. Tá bom, Lancaster? Que no tempo certo
e atuar na vontade dele, mudar a vontade dele para trazê-lo. E mesmo sabendo que depois de convertido ele iria errar, ele iria, né, cometer erros, ainda assim manter ele, né, firme até o fim para poder ser salvo. Realmente, quando a gente tem essa compreensão da majestade divina, de que a gente não é nada mediante a majestade divina, isso muda realmente a compreensão. Tá? Isso muda e faz a gente enxergar aquilo que a gente realmente é. Um nada mediante, né, a magnitude e a majestade e a soberania desse Deus. Esse Deus grandioso, né? Que criou os céus e a terra, que mantém o universo, né? E que se revela, né? Pela sua criação, pela escritura, né? E através do seu Filho, tá bom? Seu Filho unigênito, que é o Senhor Jesus, tá bom, Lancaster? Então, realmente, isso muda a compreensão. E aí, né, no final, ele vai falar ali do curso dele que, sinceramente, eu não vou nem me deter a comentar, né? Enfim, então, assim termina mais um react, né? Espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. E Deus abençoe a todos.